Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer vários debates. Você sabe que eu gosto disso aqui. Eu quero trazer uma declaração aqui do treinador do Flamengo, Vitor Pereira, que esculachou o Campeonato Carioca. E aí eu quero trazer pro nosso contexto, trazer também aqui o Abel Ferreira, né? Trazer uma mentalidade aí de campeão, trazendo pro nosso contexto também. Acho que é um bom exemplo aí o Palmeiras pra gente seguir aí ao longo dos anos, para que o Vasco também possa conquistar títulos. Inclusive, uma vez eu tava até escutando o Pascoal na ESPN e ele falou, né, que a 777 espelha o Palmeiras por ter uma proximidade de torcida em termos de número, então queria fazer ali o mesmo trabalho, o mesmo planejamento e futuramente, claro, conquistar os títulos aí que o Palmeiras vem conquistando. E aí eu quero trazer essa mentalidade do Abel aí, trazendo pro nosso contexto interessante pra gente trocar uma ideia. Antes de falar aí do time do Vasco, que vai encarar o Volta Redonda amanhã, né? Um jogo importante, o Vasco tem que ganhar aí para se aproximar do G4, claro que é fundamental o Vasco ter esses jogos decisivos aí nas semifinais, para o time criar uma casca e pensar no campeonato brasileiro, e aquele esquema também da Copa do Brasil, o Vasco tem que classificar aí para as fases finais para disputar a próxima Copa do Brasil. Família vascaína, mais o provável time do Vasco deve ser aquele mesmo que a gente comentou aqui mais cedo, né? Uma informação do GE, viu aí os últimos trabalhos ali do Maurício, o último trabalho do Maurício Barbieri, e aí o time deve ser esse mesmo, né? Ivan, o Robson Bambu, o Léo, Puma e Piton, Zé Gabriel de primeiro volante, o Jair vai estrear aí na partida oficial pelo Vasco, no meio campo Alex Teixeira no lugar do Nenê, Peck por um lado, Figueiredo pelo outro e o Pedro Raul de centroavante. A gente falou aqui no vídeo de mais cedo, né, que eu não gosto nada, nem um pouco da entrada aí do Zé Gabriel nesse time, mas ele vai jogar, e aí a gente vê também essa movimentação aí do Alex Teixeira. Vamos ver se melhora pro Pedro Raul, né? Se o Alex Teixeira pode recompor um pouco mais pro Pedro Raul ficar mais na frente para tentar fazer os gols aí, né? Porque quando ele tá jogando com o Nenê, o Pedro Raul tá se sacrificando bastante, saindo um pouco mais da área, fazendo a recomposição. Então vamos ver essa movimentação, se vai ser diferente, Pedro Raul e Alex Teixeira. Família, a novela Manuel Capasso parece que vai ter um fim. Essa é uma informação de um jornalista lá da Argentina, né, de São Miguel de Tucumã. O nome do jornalista é Juan Luna, da Rádio Prensa. E ele diz o seguinte, eu vou botar na tela para vocês, botei aqui no Google Tradutor para me ajudar. Olha só, reunião confirmada entre dirigente do Vasco e do Atlético Tucumã por Capasso. Aconteceu ontem, sem acordo por enquanto, mas as partes se aproximam. O valor deve ser aqui, família, de $1.500.000 por 50% do passe do jogador. E ele conclui aqui dizendo que vai ser definido aí nas próximas horas. Então essa novela deve acabar, né? A gente está vendo aí a movimentação do jogador, né, que acabou não atuando na partida de ontem contra o Boca Juniors. As informações dão, né, que o jogador e o empresário quer que ele seja atleta do Vasco, então vamos aguardar aí essa definição, porque segundo o jornalista aí da Argentina, vai ser definido nas próximas horas. Até falei um pouco sobre isso, né, sobre essa insistência aí no Manuel Capasso. A gente trouxe aqui a análise, a maneira que o Barbieri tá jogando inicialmente, os zagueiros estão participando muito, né, da construção ali. Se a bola não tiver como ser, né, trabalhada bem no ataque, ter uma jogada individual, recua a bola toda para os jogadores trabalharem ali, a zaga iniciando, tentando passe com mais dificuldade. Então o que a gente entende, essa insistência do Manuel Capasso, pegando a informação aí do Zé Colmeia, que disse que o Puma foi um desejo do Barbieri e também o Capasso seria uma indicação do Barbieri. A gente entende que é um jogador que vai ter qualidade, vai agregar nesse sentido para ajudar aí na saída de bola. Interessante dizer também que o Manuel Capasso é um zagueiro mais alto, então a estatura vai aumentar aí nessas bolas aéreas, porque ele tem 1,88 m. Agora nos resta aí aguardar para ver se realmente aqui essa informação do jornalista lá da Argentina vai se confirmar e vai ser definido aí nas próximas horas, família. Agora eu quero entrar aí nas declarações do técnico do Flamengo e trazer para o nosso contexto. Claro que eu vou aqui falar uma coisinha antes, né?
Por que eu não vou falar isso, né? Porque a gente tá vendo aí, né, algumas pessoas da imprensa, alguns torcedores falarem, não, foi um absurdo o Flamengo perder esse título, o quarto gol do Palmeiras não era pra ser validado, o Mike atrapalhou o Santos. Aí até vou botar na tela pra vocês, né, que o Davidson postou isso aí, né? E aí que faz todo sentido e eu quero colocar aqui o meu ponto de vista. O interessante que a gente viu no primeiro gol do Flamengo, o Gabigol, eu acho que provocar a torcida do Palmeiras, certo? E ainda mais tirou a camisa. Então, duas situações que o Raniel me parece que fez a mesma coisa. E o que aconteceu com o Raniel naquele jogo? Cartão amarelo por tirar a camisa e cartão amarelo por provocar a torcida do Sport. Ou seja, o Gabigol era para ser expulso logo no início do jogo. Então não faz sentido nenhum essa reclamação que o quarto gol do Palmeiras é isso e aquilo. Já era. Cheirinho é muito bom. Muito gostoso, obrigado, Palmeiras. Agora eu quero passar aqui essa declaração do Vitor Pereira, criticando muito aí o Campeonato Carioca. Vou botar na tela para vocês, ó. Vou abrir aspas aqui para ele. Preparar para um jogo desse contra o Palmeiras, jogando o Carioca, o transfere é quase nulo. Esse jogo de hoje foi importante para nós preparar para o Mundial. O nível competitivo de hoje foi muito mais alto do que os jogos do Carioca. Agora vamos corrigir aquilo que tem de corrigir para chegarmos mais fortes no Mundial. Tá aí o Vitor Pereira, né, esculachando o Campeonato Carioca. E aí você vai me perguntar, Thiago, mas como você vai trazer isso para o nosso contexto? Porque alguns jogadores do Vasco, família vascaína, em relação a dois jogadores que eu vou citar aqui, é bem dividido, né? Em o Nenê, renova ou não, vai pro final do ano, não, pelo amor de Deus, Nenê é só até o Carioca. A torcida do Vasco é bem dividida em relação a isso. E um outro jogador que eu vou citar aqui é o Gabriel Peck. Então eu pego essa declaração aqui do treinador do Flamengo, né, o Vitor Pereira, esculachando aí o Campeonato Carioca, dizendo que o nível técnico, né, não te prepara em nada para enfrentar os grandes adversários. E aí, cara, eu vou concordar. Eu vou concordar. Então, sempre venho falando isso aqui, que o Campeonato Carioca ele não é parâmetro pra gente entender se o Vasco vai estar preparado ou não para um brasileiro. E sabe por que eu tô dizendo isso? Porque o Peck ele fez uma excelente partida diante da Portuguesa. Em um outro momento, em outro vídeo que eu fiz aqui, eu falei disso. Eu falei, cara, não me surpreende o Peck fazer boas partidas no Carioca. Isso eu já vi. Se você pegar atuações do Peck em 2021 e em 2022, você vai ver que realmente ele tem boas atuações no Campeonato Carioca, inclusive em clássicos. Agora, quando o nível competitivo vai aumentar, o Peck cai muito, mas muito mesmo. E aqui eu tenho os números para comprovar isso. Sabe quantos gols o Peck fez no Campeonato Carioca? 9 gols. Quantos jogos? 30 jogos. 9 gols em 30 jogos. E aí eu peguei só aqui a Série B. Nem peguei a Série A porque ele jogou poucas partidas, né? Ele jogou 24 partidas pela Série A, 1 gol, então nem vou levar em consideração isso, mas no Campeonato Brasileiro da Série B, Gabriel Peck jogou 67 jogos, são 2 gols e 5 assistências. Então são os números que comprovam o que eu tô falando aqui. O nível do Carioca é bem baixo e o Peck se destaca nesses jogos, mas na Série B, onde o nível aumenta, o Peck realmente não rende nada. E aí é o que eu venho falando aqui de um jogador que joga na beirada de campo e não assume esse protagonismo. Nessa posição é muito importante que o jogador seja protagonista, né? E não dá. Em 67 jogos, você fazer 2 gols na Série B, mostra que você não está preparado aí para um nível técnico maior, que é a elite do futebol brasileiro. Claro que eu vou torcer muito para que isso possa mudar esse ano, né? Com um time melhor, com um time mais competitivo, possa aí agregar para que o Peck possa fazer grandes partidas. Mas esse Peck do Campeonato Carioca, já vi. Agora eu quero ver se realmente ele vai entregar aí na Série A. Acho difícil, mas torço para que ele possa realmente render, porque é um ativo do clube, e se ele render, a gente vai estar feliz aí, o Vasco vai estar próximo dos seus objetivos, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui uma declaração do Abel Ferreira, na verdade 2. Uma, em relação à parte tática, ele contou ontem, né, uma movimentação do Veiga e do Endrick, e quando ele começou a falar isso, eu falei, cara, idêntico o que está acontecendo no Vasco hoje com o Nenê e Pedro Raul. Se liga só. Estes jogos para ele são absolutamente fantásticos, para ele crescer naquilo que tem a ver com a maturidade competitiva. Há alguns detalhes que ele tem que perceber, eu estou-lhe sempre a dizer isto, se vocês repararem no golo que dá o penalti, é ele que faz o movimento de aproximação no último terço, ele ali, não é ele que tem que vir ligar jogo ali, é o Veiga que tem que vir ligar jogo, ele ali tem que fazer movimentos para Golden Zone, a zona do golo, a zona do ouro, que é na pequena área, é aí que ele tem que ir, ele não tem que fazer aquele movimento, e é esse movimento de aproximação que ele faz quando nós já estamos no último terço, ele tem que fazer, ele tem que ir para a zona do golo, não é ele que tem que vir tabelar, ele tem que ser servido, e quando ele conseguir receber nas meias e virar e criar oportunidades para eles também, mas não é a função dele aí, portanto, há aspectos e detalhes que ele tem que... Tá aí, família.
família, não sei se vocês tiveram a mesma visão do que eu, pegando essa coletiva aí do Abel Ferreira, né? Ele falando que o Endrick estava puxando ali mais para trás, vindo tentar buscar a jogada e não era um lugar para ele estar trabalhando. Ali quem tinha que estar jogando era o Veiga, né? Preparando as jogadas e o Endrick tendo que dar a opção, fazer facão próximo da área, né? Ele falou ali a área do ouro, né? Próximo ao gol para ele estar mais próximo e fazer os gols. E é uma situação que não está acontecendo, né, com o Pedro Raul. Quem teria que estar fazendo essa função do Veiga? Nenê, e pela condição física dele, já está ali próximo dos 42 anos, a gente até viu a entrevista coletiva do Barbieri falando que ele tem que estar mais próximo à área para aproveitar o que o Nenê tem de melhor, que é a qualidade técnica, o chute, então ele tem que estar mais próximo da área, porque se ele fazer essa função de articulador, ele não vai conseguir pela condição física dele. Mas nesse contexto, atrapalha muito o Pedro Raul, né, porque ele está tendo que sair pelo lado, recompor, e o Nenê fica mais próximo da área. Na verdade, isso deveria ser ao contrário. Foi o exemplo aí que o Abel deu do Veiga e do Endrick. Endrick não precisa voltar aqui. Quem tem que trabalhar aqui é o Veiga. E você mais próximo da área para fazer os gols. Então, quando eu penso no Vasco jogando dessa maneira, agora nos amistosos, no Campeonato Carioca, será que isso vai funcionar no Campeonato Brasileiro, enfrentando os times com mais dificuldade? Pedro Raul deveria já estar sendo trabalhado dentro da área, onde ele se sente mais à vontade? É um questionamento que eu faço, queria até saber a opinião de vocês. E uma outra declaração aqui que me chamou muito a atenção do Abel Ferreira, cara, eu acho que é dessa maneira que o Vasco vai ter que pensar a partir de agora, né? Os seus jogadores, né? O ambiente ali. Se liga só. Olha, quando um dos meus netos ou netas me perguntar isso, eu vou gostar de dizer, eu tenho um orgulho tremendo eu tinha um orgulho tremendo em ser treinador daqueles jogadores, porque o nível de compromisso, o nível de comprometimento, sabem aquilo que o Guardiola disse, que a minha equipa joga bem, mas falta-lhe, há coisas que não se explicam, que se sente, que ele teve dificuldade em explicar, que é o que eu sinto aqui. Eu sinto isso, eu sinto esse desejo, é difícil de explicar em palavras aquilo que ele estava a dizer, pois, mas a minha equipa já ganhou 4, eu sinto isso, eu sinto que estes jogadores a cada dia querem ser melhores, eu sinto que estes jogadores querem melhorar as suas condições, eu sinto que estes jogadores incorporam aquilo que é o hino do clube. Defesa que ninguém passa, atacante de raça. É isso que nós vemos nesta equipa. É isso que me orgulha ser tanto treinador desta equipa. É tudo o que eu desejo, aquilo que eu fui como jogador, é aquilo que estes jogadores entregam. E para além de entregar uma atitude, uma intensidade, um espírito de equipa fortíssimo, onde a soma do todo é mais forte de cada individualidade, que é aquilo que são premissas que eu tenho na minha vida pessoal e as vejo representadas na minha equipa. A palavra que eu tenho que dizer, ou a frase é: obrigado aos meus jogadores, é um orgulho muito grande ser treinador deles. Aí, né, família, um termo que se usa, né, na administração, né, a gente fala cultura organizacional, né? Então a cultura do time tem que ser dessa maneira aí que o Abel falou. É um início de processo no Vasco, uma reformulação de elenco, mas é por aí que o Vasco tem que caminhar realmente para ser competitivo. Porque quando a gente pega aqui, e aí eu selecionei os jogadores do Palmeiras que eu acho que tem mais destaque, você vê, cara, o Veiga chegou no Palmeiras em 2016, o Dudu em 2015, o Everton em 2017, o Gustavo Gomes em 2018 e o Rony, que é mais recente, em 2020. Então você vê que são jogadores que vêm chegando ao longo do tempo. Esses jogadores já passaram por algum momento ruim, né? Lembro que o Veiga foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Dudu também saiu há pouco tempo do Palmeiras, mas são jogadores que estão tanto tempo no clube, que entendem a filosofia, que querem realmente conquistar, sentem amor ali pelo clube, pela torcida, e isso é fundamental a partir de agora no Vasco, porque quando você vê aí nos últimos anos, para essa gestão de merda que passaram pelo Vasco, monta time, desmonta. E esse é um processo que o Vasco tem que fazer aqui diante, como o Palmeiras faz aqui, né? O Orediano chegou, o Puma, o Léo, o Ivan. Então são jogadores que têm que ter bastante tempo no Vasco para pegar entrosamento ao longo desses anos e aí chegando contratações sempre para potencializar esse elenco, tornando ainda melhor para que o Vasco possa ser competitivo aí ao longo dos anos. Então trouxe aí esse trecho aqui do Abel Ferreira porque, irmão, vai trazer boas energias, mentalidade de campeão. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.